Bom dia a todos. Hoje nós estamos mais uma vez aqui fazendo esse vídeo para tratarmos de um assunto muito importante, relevante para nossas vidas. Lembrando que o Senhor nos deu mais uma oportunidade, mais um Shabat, onde nós vamos poder estudar a Palavra de Deus hoje, um dia especial. E lembrando que o Shabat ele traz uma bênção especial para nossas vidas. Você lembra daquela mulher, daquele homem da mão mirrada, aliás, que ele chegou no Shabat, na sinagoga, e ali onde Jesus estava ministrando, e o curou daquele mal. Então, é importante ressaltar que cada porção, cada paraxá da Torá, ela é estudada semanalmente, e somente no Shabat se vira uma nova página da Torá para estudar uma nova porção. Então, naquele dia, a página da vida daquele rapaz, daquele homem, ela foi mudada. Deus mudou, Cristo mudou a vida dele, a história dele, e ele pôde voltar para casa totalmente restaurado. Hoje, eu quero falar sobre Isaías, capítulo de número 43, onde nós vamos tratar de um assunto onde nós vamos fazer uma reflexão sobre criar e sobre formar. Aqui em Isaías 43 diz assim: Mas agora assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Interessante que a palavra de Deus nos primeiros 5 livros, principalmente no primeiro livro da Bíblia, chamado Bereshit, em hebraico, que tem uma profundidade muito relevante, que tem tudo a ver, traz uma revelação profunda, porque o Bereshit é Yeshua HaMashiach, Bereshit é Cristo, e Gênesis não traz lá esse significado para a gente, até porque a Bíblia foi escrita em hebraico. Mas, nesse primeiro texto da palavra de Deus, no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, está escrito assim em hebraico: Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim. Mas eu quero frisar sobre o verbo barar. Barar significa criar. Criar, barar é criar, e enquanto que um outro termo usado para formar é yetser em hebraico. Yetser significa formar. Então é interessante ressaltar que quando Deus, no princípio, ele formou, ele criou o homem, criou aquele boneco, pegou a argila da terra e ele criou aquele boneco. Em seguida, o que ele faz? Ele criou, ele fez o bará, criou. E depois ele vai lá e sopra nas narinas. Então, a partir desse momento, ele forma o homem. O que significa isso? Quando Deus ele soprou nas narinas do homem, primeiro a vida, a essência de Deus ela passou para a vida daquele que era um boneco, agora uma pessoa. Então a essência de Deus ela foi introspectada na vida daquele boneco. Então, quer dizer, há uma diferença. No texto que nós lemos aqui, onde o Senhor disse que, assim diz Yahvé, que te criou, Jacó, e que te deu forma, Israel, um diferencial. Jacó, na sua forma, no seu nome Jacó, como pessoa, ele mesmo buscava com a força do seu braço, com as suas próprias atitudes, a galgar, a buscar uma posição, a ter uma conquista. Então, o homem criado, ele procura agir da sua forma, com seus esforços, com a força do seu trabalho, assim por diante. Ou seja, dentro dessa perspectiva, ele não é uma pessoa direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. Mas a partir do momento que ele é formado, que realmente, ou seja, quando ele muda de atitude, quando ele se converte, deixa Deus habitar nele e ele vive na direção do Espírito Santo, então ele é um cristão formado por Deus, porque ele tem a essência de Deus na sua vida, e a partir desse momento ele não faz nada sem consultar Deus. Então você vê que Jacó, como Jacó, ele trapaceou o irmão, ele roubou a primogenitura, ele enganou e teve várias atitudes erradas. Mas ele, como Jacó, como Israel, ele tinha o quê? Ele era conduzido por Deus,
ele buscava a orientação de Deus. Para nós termos, quando ele volta de lá do seu sogro Labão, o que ele faz? Ele cava um buraco e diz: olha, vamos deixar todos os ídolos aqui, né? Vamos lavar vossas vestes, porque a partir de então nós vamos servir ao Deus eterno. Então ele é direcionado por Deus. Então há uma diferença entre o Bará e o Etsê, né? Que há uma diferença na nossa vida, na nossa postura, quando nós permitimos ser formado por Deus, o caráter de Deus ser introduzido na nossa vida, toda a perspectiva que Deus projetou para nós, que a gente, quando passa a viver essa essência da palavra de Deus cada dia na nossa vida, então as coisas vão acontecer na nossa vida. Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.